Pessoal, a gente agora vai falar sobre essa tensão no Oriente Médio, sobre esse assassinato desse líder do Hamas. Eu vou chamar aqui Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Professor Bruno, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Bruno só aparece aqui no Poder Expresso para explicar a encrenca. Bruno, vamos Oi. lá. O que é que aconteceu? Qual é essa tensão agora? Do que se trata? Se foi morto, né, foi assassinado um dos principais nomes do Hamas. Claramente tem uma tensão. Hoje a gente fez uma reportagem mais cedo, a partir de fontes diplomáticas brasileiras no Oriente Médio, muito cautelosos e muito temerosos em relação a essa escalada da violência que pode vir a partir desse assassinato. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, apesar de sempre de circunstâncias difíceis. Então, foi assassinado o diretor, né, o líder do Birô Político, né, a ala política do Hamas, que é esse grupo militante palestino da resistência responsável pelo ataque do 7 do 10, né, que provocou a morte de mais 1.000 israelenses no ano passado, e que governava, né, governa de alguma forma o que sobrou da faixa de Gaza desde 2007, né, 2006, 2007, e que inclusive foi a época que o Ismail Haniyeh, que é esse sujeito da imagem, ascendeu de alguma forma ao poder político e liderou uma transformação do Hamas ali, que se tornou um poder governante na faixa de Gaza, e é uma das mentes por trás, né, do ataque ao 7 do 10, inclusive sendo condenado por decisões, né, do Tribunal Penal Internacional por supostos crimes de guerra ali no 7 de 10, ao lado de outras figuras como Sinwar, né, que era um dos líderes do Hamas na faixa de Gaza. Então, o assassinato dele, aparentemente por um míssil dirigido israelense a residência onde ele estava passando a noite em Teherã, né, onde ele estava para a posse do novo presidente iraniano, ao qual estavam várias lideranças internacionais, como o próprio vice-presidente da República brasileiro, o Geraldo Alckmin, que sentou bem próximo do Ismail Haniyeh, né, numa imagem que circulou bastante, né, entre ontem e hoje, marca, além do assassinato do Haniyeh, que é uma das principais lideranças políticas palestinas das últimas décadas, né? Era o responsável pelas mediações do cessar-fogo, ou seja, primeira consequência, fim de qualquer negociação de cessar-fogo. Né? Não existe a menor possibilidade disso acontecer nas próximas semanas e meses. Né? E a principal consequência, naturalmente, é um provável escalonamento da guerra regionalmente. Né? 24 horas antes do assassinato do Haniyeh, o Israel tinha feito um ataque ao centro de Beirute, no Líbano, no qual foram mortos lideranças da Guarda Revolucionária Iraniana e do Hezbollah, né? E agora esse ataque ao Haniyeh, que mora no Catar, mas estava no Irã, né, atendendo a posse do novo presidente iraniano. Né? Ou seja, foi uma oportunidade, eu imagino que os israelenses devem ter visto, porque eu acho que eles jamais atacariam o Haniyeh no Catar, né? Porque o Catar é um aliado ocidental. Então, isso significou isso demonstrou uma vulnerabilidade muito grande do Irã, né, que vinha se colocando como uma potência regional, que consegue se defender e enfrentar Israel, mostrou como Israel consegue violar a soberania iraniana e atacar alvos específicos como desejar. Né? O líder supremo iraniano, o Khamenei, afirmou que irá retaliar, né? E o Netanyahu afirmou que uma retaliação trará um escalonamento violento da guerra. Né? Ou seja, se as promessas das lideranças políticas da região forem cumpridas, a gente poderá ver um conflito de larga escala no Oriente Médio como a gente não vê há décadas. E uma grande possibilidade, no meu ver, dos Estados Unidos entrar como um ator direto no campo de batalha, e isso corre o risco de trazer Rússia diretamente para o campo de batalha e a China indiretamente, porque certamente se o Irã entrar numa guerra direta, a Rússia entrará numa guerra direta.
Né? Isso trará novamente Estados Unidos e Rússia para campos opostos, assim como eles estão na Síria ainda de alguma forma, estão na Ucrânia e poderão estar em outros campos de batalha, independente de onde essa guerra possa vir a ocorrer. Né? Acho que você colocou, os diplomatas brasileiros estão cautelosos. Estamos todos cautelosos, né? Porque acho que, enfim, todo mundo sabe que uma guerra trará mais malefícios do que benefícios. Né? São dois países muito potentes, com aliados muito potentes. E além do horror que já estamos vendo em Gaza, com, né, de 40 a 180 mil mortos nos últimos meses, né, segundo estimativas. Então, esse é o cenário, um cenário de grande instabilidade, né, que Israel move de alguma forma em nome da sua proteção, em nome da sua defesa nacional, né, em nome dos seus interesses, né, mas de alguma forma pode desdobrar uma desestabilização que, no meu ver, irá tornar Israel mais vulnerável. Né? É um cálculo político bastante arriscado, mas eu vejo o Netanyahu movendo esse cálculo político também para uma sobrevivência política. Né? Porque enquanto houver guerra em Gaza, regionalmente, ou em qualquer outro lugar, Netanyahu estará no poder. Muito bem. Bruno Huberman, muito obrigado aqui pelas análises. Já fica o convite aqui para que a gente tenha uma outra participação. Acho que esse assunto ele se desdobra. Acho que a gente precisa falar sobre esse personagem que, enquanto o Bruno falava, estava também na tela, dividindo a tela, que é o Netanyahu, que nas últimas semanas foi para os Estados Unidos, fez ali movimento ali no Congresso norte-americano, chegou a se mostrar em determinado momento uma figura frágil, principalmente nos ataques ali em Gaza, principalmente, e volta agora aos centros das atenções, justamente, né, como o Bruno falou aí, por conta dessa ação. Claro que essa ação decidida por Israel tem a parte, caso tenha sido efetivamente, não se tenha confirmação, mas tudo indica que de fato foi um ataque israelense. É um ataque que, do ponto de vista de uma missão para ser cumprida, foi algo muito efetivo. Né? Ele teve no encontro com líderes, inclusive o vice-presidente Geraldo Alckmin aparece em algumas imagens antes, efetivamente, da ação, do assassinato, e tem uma ação ali e acaba se matando uma figura importante ali do Hamas. Bruno Huberman, muito obrigado aqui mais uma vez pela gentileza. Já fica o convite para que a gente volte nas próximas edições do Poder Expresso. Forte abraço para você. Obrigado, um abraço.